Fé ou obras? No decorrer da minha caminhada teológica, eu venho percebendo que esse é um assunto que tem gerado bastante discussão em várias denominações e em várias igrejas. Algumas igrejas acreditam que os seres humanos, eles são salvos pelas suas obras. E outro caso, em outras igrejas, eles acreditam que o ser humano, ele é alcançado a salvação unicamente através da sua fé. Mas e aí, estaria a Bíblia em contradição? De que forma nós conseguimos conciliar esse assunto e chegar realmente numa conclusão de que ou somos salvos pela fé ou somos salvos pelas obras? Paulo diz que nós somos salvos unicamente pela fé. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 4, onde Paulo diz que nós unicamente somos justificados através da fé. Entretanto, Tiago capítulo 2 e o versículo 15 diz que nós precisamos das obras para alcançar a salvação. Mas e então, como é que a gente consegue conciliar esse assunto tão importante no meio teológico? E eu vou tentar trazer aqui para vocês a forma como eu compreendi esse assunto. Mas antes de a gente começar, é preciso, de forma essencial, entender o que é fé e o que são obras. Para começo de conversa, as obras é justamente aqueles atos humanos que nós fazemos como caridade, bondade, amor ao próximo. É todo o ato que nós fazemos, visivelmente falando, para ajudar as pessoas de alguma forma. São obras do qual Jesus Cristo nos ensinou. Ide, pregar o evangelho, ame o teu próximo como a si mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas, pratique caridade, bondade, vivam em amor e mansidão. Então, são obras que os seres humanos conseguem fazer com outros seres humanos, em ajudar. Em contrapartida, a fé do qual nós entendemos é um relacionamento que nós temos ali intimamente com Deus, e é a confiança que possuímos através da obra de Cristo e por tudo que Ele fez por nós. Então a fé é a confiança em Deus e nas suas promessas que Ele fez para nós de salvação e vida eterna. Nós acreditamos e temos certeza por meio da fé que seremos alcançados pela graça de Deus. Tá, mas então, como é que o homem alcança a salvação? É pela fé ou pelas obras? O ponto de vista de Tiago não é de forma alguma inconciliável com o que Paulo está falando. Vamos ler então Romanos capítulo 3 e o versículo 28. Aqui é Paulo que está falando. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei aqui também pode ser entendido como obras, tá? E Paulo está deixando muito claro que somos justificados por meio da fé. Mas a fé, do qual um só justifica, que é Deus, não anula de forma nenhuma a lei, que pode ser entendido como obras. Em outras palavras, a fé não consegue anular as obras. Um precisa do outro. Entenda que o que Paulo está tentando trazer é que ele rejeita o valor das obras humanas que visam merecer a salvação sem a fé em Cristo Jesus. Essa confiança no próprio esforço humano ignora o fato de que, essencialmente, nós somos pecadores. E isso torna vã a nossa fé em Cristo. Mas, por outro lado, Paulo também admite que recebia a justificação pela graça, mas que somente a fé pode ser ativa através da caridade, ou seja, bondade, que também é uma obra. Como exemplo disso, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 2. E ainda, aqui é Paulo também que está falando. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, e de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Então observe que não é incompatível a visão de Tiago e a visão de Paulo. No fim das contas, os dois estão tentando trazer a mesma situação, de que a fé é essencial para a salvação, mas que a fé sem as obras é morta e de qualquer forma não levaria o homem a se salvar. E a conciliação que pelo menos eu encontrei lendo a Bíblia e estudando esse assunto é que justamente a fé sem obras é morta. Não tem como você dizer que tem fé se não tem obras. E não tem como você ter obras sem a sua fé. Se tu chega para alguém e diz que tem fé em Jesus Cristo, mas tu não ajuda as pessoas, tu tem uma vida totalmente cheia de pecado, como é que as pessoas vão dizer que realmente tu acredita em Jesus Cristo
Se o próprio Jesus disse que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos andar em santidade, que nós devemos praticar a bondade e se afastar de tudo aquilo que é mal. Logo, você não tem uma fé salvífica porque as suas obras não demonstram isso. A fé salvífica do qual Paulo e Tiago estão falando é a fé que é essencialmente encaminhada através das obras. E a principal aqui é a obediência a Deus. Eu não sei se está ficando claro, mas notem que não há aqui uma contradição em Paulo e Tiago no tocante da fé salvífica. No sentido geral, Paulo enfatiza a fé pela qual é o meio do qual nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Já Tiago enfatiza que a verdadeira fé, ela tem que ser uma fé ativa, duradoura, e que molde nossa própria existência e nosso próprio modo de ser. Então, se tu professa a fé, diz que é salvo pela graça, mediante a fé, a justificação, mas tu não consegue demonstrar isso obedecendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, essa fé é morta. Veja Romanos capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo disse. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, conseguimos chegar na conclusão de que o homem, ele precisa essencialmente da fé, da crença na obra de Cristo. Mas essa fé, ela precisa estar juntamente ligada com sua obra, ou seja, com sua obediência a Deus. Então, as obras ali é meio que um sinal de que realmente a fé que você professa é uma fé salvífica. Então, eu costumo dizer que as obras mostram que o crente é salvo, mas a obra não salva por si só. Precisa necessariamente da fé em Cristo. A obra é um sinal e a fé é o meio por qual nós alcançamos a salvação mediante a graça e a justificação unicamente de Cristo Jesus. E aí eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto e se restou alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário, tá?